Olá pessoal, que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia, para junto aprendermos a luz da Palavra de Deus. E eu quero te pedir desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho, para toda semana receber as nossas notificações. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito atual. Nosso tema de hoje é a secularidade da fé. Pois bem, vivemos em uma era de muitas contradições espirituais. Você já parou para observar que nunca se falou tanto em fé como nos dias de hoje? Em espiritualidade, em conexão divina ou com o divino? Mas tem sido algo paradoxal. Por quê? Nunca a fé cristã ela pareceu tão frágil, tão moldada ao mundo atual, tão esvaziada da cruz de Cristo. Chamamos isso de secularidade da fé. Em um tempo em que o homem ele fala de Deus, mas vive como se ele não existisse. O Evangelho parece que ele está querendo ser reescrito à imagem de uma cultura secular. O sagrado ele tem sido diluído nas conveniências humanas. Hoje, muitos creem, mas pouco obedecem. Quero o Cristo que salva, mas não o Cristo que governa. Quero o consolo do Evangelho, mas não a exigência de uma vida pura e de santidade. Mas qual o resultado de tudo isso? Pois bem, o resultado disso é o altar ele vira um palco, a adoração vira um espetáculo, o arrependimento se torna palavra esquecida. Mas o que muito me alegra é que Jesus, ele já nos alertou sobre isso nas Escrituras. Por que não dizer nos Evangelhos? Quando ele disse assim, este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus capítulo 15 e versículo número 8. Pois bem, a secularidade é o cristianismo sem a cruz de Cristo. É uma religião sem arrependimento. É uma fé de uma forma emocional, mas sem uma vida de submissão. E a fé que não é transformada de dentro para fora, não é fé. Você que não se permite ser moldado pela palavra de Deus, engana-se a si mesmo. E os sinais, eles já estão diante dos nossos olhos, nós conseguimos ver. Eu quero trazer exemplo aqui para vocês da Europa, onde foi o berço dos grandes avivamentos. A terra de Lutero, Calvino, Wesley. Hoje lá, nós podemos ver um retrato de uma fé totalmente enfraquecida. Perdeu a chama do poder de Deus no coração dos homens. A exemplo disso, eu posso dizer a Alemanha. Mais de 10.000 igrejas já fecharam em apenas 10 anos. 1.400 já são desconsagradas nos últimos 20 anos. E o que restou delas? Apenas bibliotecas. Algumas lojas de departamento. Outras já foram demolidas. Mas não fica por aí. A Holanda é o cenário mais crítico e alarmante. De acordo com o jornal The Guardian, 2 igrejas elas chegam a fecharem por semana na Holanda. Certo? Casa de oração virou discoteca. Luzes, fumaças agora foram substituídas pelo valor da oração.
Igrejas belíssimas, igrejas dominicanas do século XVIII, virou livraria de café. Agora a palavra repousa em estante de literatura de livros antigos. Mas o cenário ainda continua. Na Bélgica, templos viraram quadras esportivas. Na Espanha, a antiga igreja, chamada de Santa Bárbara, é hoje o Caos Temple, quer dizer, templo do skate. Na França, uma igreja protestante virou academia de crossfit. Que crítico. A cruz, ela está sendo reduzida a um símbolo apenas na parede. A liturgia substituída por LED. Os bancos viraram esteiras. O órgão, aquele que toca, cedeu lugar ao som das grandes boates dentro do templo. A Europa, com toda a sua arquitetura preservada, mas mantém-se hoje almas vazias. O corpo do templo resiste, mas o espírito há muito tempo já partiu do meio deles. O Espírito de Deus. Enquanto isso, é alarmante também o crescimento do islamismo na Europa. Segundo a Pew Research, eles prevêem que até 2050 os muçulmanos eles ultrapassarão os cristãos em várias regiões da Europa e do Ocidente. E por que tudo isso? Porque certamente um filho de um islamista, ele é disciplinado, ele é doutrinado, ele faz orações diárias, jejum, eles têm um compromisso sério com a sua religião. Enquanto o cristianismo ocidental, ele adormece em uma fé líquida. Aleluia. Sem cruz, sem custo, sem lei e sem aliança. O problema não é a perseguição contra o Evangelho, mas é o conforto em que o Evangelho se encontra hoje. Não é a falta de fé, é a falta de profundidade. É um cristianismo raso, com frases bonitas, perfeitas, ensaiada, mas com corações totalmente distraídos. E o apóstolo Paulo, ele já havia também descrito isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo número 3, versículo número 5, quando ele diz assim, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então a secularidade, ela é algo sutil. Não destrói de uma vez, mas vai esvaziando aos poucos. Convicção agora ela vira o quê? Opinião. O altar, cenário. A palavra, conteúdo. E o temor de Deus, apenas mera lembrança. Mas o que eu quero te chamar a atenção, você que me assiste, é que Deus ainda chama a nós para uma vida de santidade. E a santidade não é algo isolado, separado. É vivermos com os pés nessa terra, porém o nosso coração está ligado aos céus. Jesus orou, lá em João no capítulo número 17, versículo 15, dizendo assim, não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mundo. Era Jesus dizendo que o mundo poderia roubar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Pois é, a fé genuína, ela vai permanecer nos corações.
é um desafio para os nossos dias, é um confronto a um mundo que não quer viver à luz da palavra de Deus. Há um desafio enorme, manter essa chama acesa nos corações muitas vezes frios. Não vender-se ao aplauso de um evangelho diluído. Não trocar a cruz pelo conforto cultural. Sabe por quê? Porque a fé, que é fé, ela precisa ser confrontada, mas jamais se corromper. Uma fé sem custo não vale de nada. O evangelho que não transforma, ele é apenas discurso. É tempo de voltar a uma vida de oração. É tempo de voltarmos à palavra genuína. É tempo de voltarmos à comunhão e à essência do verdadeiro evangelho de Cristo. O mundo precisa ver homens e mulheres cristãs que revelam Cristo em suas vidas. Em cada gesto, em cada escolha, em cada silêncio, muitas das vezes. O evangelho, ele não precisa ser reinventado, como muitos aí estão dizendo. Mas o evangelho, ele precisa ser reavivado, acendido em cada coração. Fé que muda o mundo, que transforma, é o chamado algo de dentro para fora. E se o mundo escurece, pode ter certeza que o evangelho de Cristo, o cristão, ele é a luz do mundo. Pois é, só a luz pode vencer a escuridão. E a ausência dela torna o mundo cada vez pior. Jesus disse também, em Mateus no capítulo número 16, versículo 24, se negar a si mesmo e tomar a sua cruz, siga-me. É o conselho de Jesus. Pois bem, a secularidade, ela apaga a luz da fé que está nos corações. Mas quem nasceu de novo verdadeiramente, esse sempre vai brilhar. A Europa de hoje, com seus templos belos, porém não tem mais a essência de um verdadeiro evangelho. Porque a verdadeira fé não é feita de paredes, mas de entrega total, de uma comunhão e, acima de tudo, da presença de Deus derramada nos corações. Enquanto o mundo ele vive em secularidade, que a nossa fé ela possa ser cada dia mais santificada. Enquanto muitos apagam a chama do poder de Deus nos seus corações, que a nossa ela possa arder todos os dias. A secularidade vai tentar moldar os costumes, os princípios da igreja. Mas nós fomos chamados para transformar este mundo. Sabe por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez eu quero te pedir, inscreva-se no nosso canal. Se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe com mais alguém. Certamente vai edificar a vida desta pessoa. E que Deus abençoe e te encontramos no próximo vídeo.